Bem-vindo à segunda parte do Rafa ficando puto com Sword Art Online, onde dessa vez eu tive que gravar e colocar um contexto aqui visual na tela, porque eu sei que vai ser longo, porque ele vai falar do arco de GGO, do qual eu pensei que nem era tão ruim, mas aí ele começou a me falar algumas coisas e eu falei, caralho, mano, verdade, né? E aí eu vou ficar puto junto, porque tem um problema com a Sinon que eu vou bater no Kawahara. Eu vou bater É, no roteirista de Sword Art Online. Tem que dar. inclusive, eu quero já deixar claro aqui Hum, duas coisas que na real é só uma. hum. Mas, se principalmente você gosta da Sinon, se você gosta desse arco e da Sinon, recomendo que entenda uma coisa. Essa é a minha perspectiva do que eu vi dessa bosta. E segundo, tá tudo bem você gostar dessa personagem, tá? Tá A tudo Sword Art bem. Online Ela não é tem feito culpa. justamente pra vender o iPhone. Não, tem culpa ela tem. Mas a gente já entra nesse assunto, né? Ah, mas aí a culpa, assim como o roteiro coloca muita culpa em cima do Kirito, que ele não deveria ter culpa. Você sabe como o roteiro ele destrói o Kirito de um jeito maravilhoso, né? Ah, mas esse arco. Eu acho que. Vamos lá, eu tenho 5 pontos gigantes pra falar. Cada um tem vários micropontos pra falar sobre esse arco. E já que o Tanner já trouxe, vamos conversar sobre o Kirito nesse arco? Vamos, vamos. O Cara, Kirito cabeludo, legal. o Kirito Trap, ele mesmo. É, eu tenho 5 pontos que eu queria falar sobre ele, nesse arco em específico, mas um já começa a trazer um problema que o Kawahara, inclusive, tá trazendo pro Kirito desde Alfheim, que é o Uhum. contexto do Kirito Possao, cara. Que não Cara, existe. não, então, existe. E esse é o Existe? ponto. É o que deveria ter sido feito em Halo. Hum. Porque o contexto do Kirito aqui, o principal conflito que ele tem, é o fato de que ele matou gente em Sword Art Online. O que faz sentido. Porque, Sim. querendo ou não, eles até tiveram um problema com a Loth Coffee. Tem até um retcon muito safado que falam que eles tiveram uma expedição pra matar uma galera da Loth Ah, Coffee. mas eu acho que isso daí é problema que é problema do roteirista do anime, que é QW. Assim, pra quem não entende a Ah, piada, Sword Art Online, em todas as temporadas, não existe um compositor de série, alguém que trabalha em roteiro. O Manabu Ono que trabalha desde o começo? não, não. Não, não é. Ele só Eu tô- pegou. o que acontece? O Hum. Manabu se envolveu na partir da terceira temporada. Eu acho que ele tava em um outro episódio também. É, eu acho que ele tava por É, lá. mas, normalmente, a equipe de roteiristas de Sword Art Online é uma chamada... perdi o nome. É Seven Stars alguma coisa. Mas é um grupo de roteiristas que faz roteiro de episódio. É como o que Vai falando acontece... enquanto aí. Claro. É como o que acontece, por exemplo, em K, o anime de K. Não é uma pessoa escrevendo K, é uma empresa com várias pessoas que criou a série. Então, o que acontece é que não existe uma unidade, uma pessoa em específica para revisar tudo isso e falar: ah, tá, isso faz sentido. Não tem. Só tem gente escrevendo episódio quando elas são creditadas, porque em War of Underworld não tem. Mas vamos sair desse ponto, porque eu quero já tirar um ponto da frente. Ah, mas na novel tem, e isso é citado, e aí fizeram retcon aqui no anime. Tá, eu não tô lendo a novel. Eu tô vendo o anime, exclusivamente o anime. E do ponto que o anime criou, é um puta do retcon do caralho. Mas, ele traz um ponto que é interessante pro Kirito, e é o que eu queria que ele trabalhasse em diálogo, que é as consequências do que o Kirito passou em Sword Art Online e o psicológico desse menino. Tipo, ele matou gente. Ele foi obrigado a matar gente. O conflito, inclusive, dele não é que não apenas ele matou. É que ele se sente com medo que, como ele se absorveu muito naquele universo, ele se vê como espadachim, então ele não se importa de ter matado gente. Ele nem lembra o nome das pessoas que ele matou. Isso é um conflito. Apesar da forma de Soul fazer que eu acho bem idiota, isso é interessante. Traz uma camada pro personagem. Até o que eu comentei no Rafa Puto com Saul, por vídeo aí seu domingo, vejam aí, adorei fazer. Onde existe um conflito claro pro Kirito que dá para fazer em momentos. O que o roteiro faz isso? Ele pega isso e fala, então, aqui está o conflito. E imediatamente foda-se o conflito porque é resolvido de uma maneira extremamente idiota. Isso é constantemente feito com o Kirito de uma forma, cara, que, assim,
eu entendo que Kirito é um personagem feito claramente pra ser um self-insert. A gente brinca, não, Kikuoka é o self-insert do Kawahara. Na real, o Kawahara tem 3 self-inserts. O Kayaba, que é como ele quer ser visto, o Kikuoka, que é como ele quer que vocês vejam Sao, e o Kirito, que é o que ele quer ser. Eu entendo completamente o Kirito ser um self-insert. Eu não fico puto por ele ser um self-insert. Tem coisas que me incomodam, mas eu não fico puto por isso. O problema é que aí ele vai começando a colocar camadas nesse personagem, ou dizendo que ele tem camadas, e aí, como ele coloca, eu sou obrigado a cobrar. Fala, cara, tá, o que isso significa? Ele imediatamente, não significa muita coisa, sabe? O problema, inclusive, é outro. Esqueci de avisar, mas esse momento aqui de Rafa Puto com Saul vai ter spoiler para um cacete, porque eu não me importo com essa parte do Sword Art Online. Ou melhor, fiquei muito incomodado. Exatamente, é um anime de 2014, muita gente viu. Se você não viu, pelo amor de Deus. Porque o conflito do Kirito, quando ele é explicado, quando ele é dito inicialmente, eu acho legal. Quando ele é explicado, eu falo, cara, por quê? Por quê? Porque Sword Art Online, de boas ideias, o inferno tá cheio aqui. Você tem noção que o conflito maior do Kirito é eu sequer lembro quem eu matei, eu sequer lembro o cara que estava envolvido no Laughing Coffin. Sim. Explicação pra isso. O Kirito realmente matou uns caras, aí eles prendem o cara ia confessar tudo. Kirito, não fale nada, eu não quero ouvir nada vindo de você, e vai embora. O conflito do cara eu não lembro o nome desse mano, porque eu sou um cara muito frio. Sim, você é tão frio que você simplesmente falou, não quero saber o seu nome. Cara, deixa eu já trazer eu tenho uma aba só de pontos extras, e esse é um caso perfeito pra comentar. Saul tem um problema muito sério, que eu até aprendi aqui, fala que eu discuto, porque você fala pra caralho, mas não significa absolutamente nada. Absolutamente nada. Eles passam todo esse tempo pra falar que o Kirito tem uma conexão, que ele tem um problema, pra depois me chegar, não, ele só não quis ouvir mesmo, e o nome de fato realmente não importa, sabe? Porque tem N outros pontos pra se falar, eu já inclusive cito o nosso querido Kikoka, porque ele participa muito pouco, mas a quantidade de merda que ele faz é incrível. Mas daí eles começam a falar sobre esse lado do Kirito, esse lado da Shinon, esse lado do próprio Death Gun, e tipo, é tão mal feito e mal trabalhado, mas ele fala tanto que fica aquela ideia de, eu acabei de dar toda a explicação, aí vocês completem com referência. Não, filha da puta! Desenvolve! Sabe, você tem as cartas na mesa, cartas que a premissa algumas eu já acho meio idiota, mas se você desenvolver, talvez gerasse algo legal. Não, você não desenvolve, você deixa pra todo mundo, resolve isso aí pra mim. Eu não quero saber. Cara, eu queria muito saber se... É um desperdício! Eu queria muito saber se o Kawahara, ele melhora ou piora esse aspecto. Pelo fato de não ter roteirista, eu não sei se isso torna essa ideia inicial do Kawahara pior ou melhor. Porque imagina que, se em Sao isso é feito de blá 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 e uísque sachê e nada resolve, que ele faz bastante disso, se o Kawahara faz pior isso, então quer dizer que o anime melhorou e já é pior. Se o anime faz pior do que o Kawahara, é, de novo, problema de não ter roteirista na obra. Eu acho que é um problema dos dois, sabe por quê? Porque, tipo, ao mesmo tempo que eu acho que tem escolhas muito questionáveis, principalmente de timing de diálogo, de fechamento de episódio, realmente a questão de não ter roteirista ferra muitos, principalmente Phantom Bullet, porque Phantom Bullet é um mistério, mas eu já entro nisso. Você também tem o fato de que as premissas trabalhadas, mesmo com construção por trás, seriam muito ruins. A Sinon, por exemplo, eu já vou falar dela, mas ela já tem um problema muito sério que eu teria que reescrever ela do zero. Mesmo com as mesmas peças, pra, tipo, tentar fazer com que ela tenha algum sentido. Ou que a premissa dela seja um pouco mais palpável, além dela ser a waifu gostosa da vez. Porque é isso que é tratado toda personagem feminina de Sword Art Online. Sim. Eu já vou falar, inclusive, sobre isso.
No caso dela, não teria. Não é um problema, não é um conceito ruim inicialmente, porque ela tem medo de arma e joga um jogo de arma pra tentar, sabe, lidar melhor com essa fobia. Não é uma ideia ruim, mas, de novo, né? Não é uma ideia ruim, ponto. O Saô é realmente um anime que vive da ideia do. Ah, a ideia é legal, mas o inferno tá cheio de ideia, né? Não, mas cara, isso daí se mantém ad infinito, porque a Shinon no começo era justamente isso. Tanto que eu fiquei bem tiltado também com o desenrolar do GGO por conta disso. Eu falei, nossa, é muito legal a ideia dela. E. Cara, vamos inclusive já trazer um negócio que é o. Que me incomoda bastante em Sword Art Online, em Phantom Bullet específico, me pegou. Que eu até separei, mas eu vou acabar juntando, que é a mistura da personalidade da Sinon e o Kirito seu pau magnético. Porque a Sinon, ela tem um. A primeira aparição dela, de fato, no episódio 1, eu acho uma bosta, porque é simplesmente ela é uma sniper, mas a gente não vai focar primeiro no fato dela ser sniper, mas sim na sua retaguarda. Que mesmo que ela não tenha a bunda, ela tem um short que meu amigo tá muito cavado ali, vocês vão adorar. Mas aí veio o segundo episódio, que é ela sendo badass, e eu falo, pô, legal. Tem coisas que eu acho estúpido, eu já vou falar isso quando eu falar do jogo de Gangueio, mas a ideia, o momento da Shinon é um momento bem legal. Eu tenho 2 problemas com ele, todos relacionados à produção, que é o... Na real, não é mais relacionado à resolução, que eu acho bem tosca, que é a sniper atira de perto, e o fato de que os cenários de Gangueio são uma bosta. Eles têm uma ideia de usar uma perspectiva 3D, ou fazer o cenário mesmo em 3D como se fosse um jogo. Só que, cara, é muito ruim. É um cenário de CG muito mal feito. Tipo, claramente o Kirito está andando num cenário onde ele não está naquele cenário, sabe? É muito feio. Mas tudo isso, por que eu quero falar do Kirito e seu pau e a Shinon? Porque a Shinon muda de personalidade 2 vezes na série. Na real, 3, mas 2 em específica são um momento onde eu acho hilário. Que é o primeiro momento onde ela conhece o Kirito, onde ela sai dessa sniper fria e calculista e mais fechada pra uma pessoa bem de boas da vida. Bem tranquilo. Nem parece que ela tem um problema de PTSD, beleza? Com take na lingerie dela. Mas isso é normal. E o segundo momento é quando ela descobre que o Kirito tem um pau. Quando ela descobre que o avatar do Kirito, que é trap, que na real é um cara, e eu não sei como você não percebeu, porque por mais que o Matsuoka esteja fazendo uma voz mais fina, você consegue perceber que é um cara falando. Não. Aí eu acho inválido, cara. Estamos jogando um jogo online onde a maioria dos personagens masculinos são femininos, são garotas e vice-versa. Então, isso daí não se aplica. Não em GGO. Em GGO não, é verdade. GGO, ele pega. Inclusive. Em GGO ele pega o aspecto do personagem mesmo. Então, da pessoa. Pega o aspecto é verdade, da pessoa, eu esqueci. ao mesmo tempo, outras pessoas podem fazer um personagem completamente diferente, o que pra mim não faz muito sentido. Tipo, às vezes vale, às vezes não vale. É verdade, nem isso tem regra direito, né? Nossa senhora. Tipo, caralho. Inclusive, eu tô levando em conta que são os mesmos aspectos de Saô, porque pelo menos o que é estipulado é que todos os jogos a partir de Halo são feitos com a mesma Source Engine de Saô. Sim. Então, na teoria ele é feito da mesma forma. O que significa que pra mim, não faz muito sentido assim não se sentir uma pessoa completamente diferente, sendo que é o mesmo corpo, ao mesmo tempo que ela não se preocupa de ter um cara, de alguém olhando ela trocando de roupa, ao mesmo tempo que eu não entendo porque tem um sistema de trocar de roupa, você ficar seminu com o seu corpo dentro do jogo pra todo mundo ver. Mas até aí... E que daí eu vou videogame! Eu quero adiantar um ponto que é o sistema de GPS desse jogo na base de skin, que não faz sentido nenhum. O satélite só te capta se você está com itens equipados. Isso é muito imbecil. Tinha isso? Tinha. Jesus. Tanto que o Kirito fala, pra escapar do satélite, eu tirei toda a minha roupa e me joguei no rio. Gente. É muito incrível. Gente. Isso pra quem entendeu o GPS, é o sistema que tem
no Battle Royale pra captar pessoas, porque eles não mostram o mapa em tempo real. Uhum. Tem momentos onde o satélite do mapa pinga, onde vai mostrar onde os caras estão. É aqueles negócios de Hunger Game que geralmente eles fazem. De tempo em tempo eles colocam, eles dizem onde tá a posição da galera. Mas aí você pode escapar de duas formas, ou ter uma capa de invisibilidade, o que pra mim é extremamente imbecil, ou você pode tirar sua roupa, o que é mais imbecil ainda. Isso é muito imbecil. Isso é muito imbecil. Eu entendo a capa, porque beleza, ela dribla o sistema. Agora, você só tirar a roupa pra não ser pego pelo sistema é muito idiota. Mas aí, meu Deus, é game design pelo Kawahara, né? Jesus amado. Ele tem boas ideias, agora executá-las, Jesus amado. Mas vamos voltar um pouquinho pro Kirito, porque o negócio do pau magnético dele em específico me incomoda, porque ele praticamente atrai todas as personagens femininas da mesma forma, e no final todas as personagens femininas têm um mesmo destino. Então você pega, por exemplo, a própria Asuna, tudo bem, a namorada do Kirito e tal, mas a Ferreira, acho que é Liz o nome dela, ela só tá ali. Ela conheceu o Kirito numa quest de pegar uma pedra pra espada e só tá ali. A Cílica foi uma quest que o Kirito só tá ali. A Sinon tá, entre aspas, fazendo uma quest que o Kirito só tá ali. Ela tenta ser importante nesse arco, e até ela tem o foco grande do arco. Só que eu tenho certeza, com todas as forças do meu ser, saiu daqui, ela só vai estar ali. Ela só é mais uma mina da party. Eu imagino que seja. Não, mas esse é um problema ridículo, cara, porque, tudo bem, a proporção não é justa, mas o Crane também é a mesma coisa. O Crane e o brother careca lá, o Agil. Agil, mesma coisa. Que no Abridged é chamado de Tiffany, eu acho ele maravilhoso. Fantástico, mas esse é o problema, cara. O Kawahara não sabe usar personagem. Ou melhor, mas aí todos os personagens são reféns do brilhantismo dele em escrever roteiro. Mas tem um ponto específico com o homem que é maravilhoso, cara. Eu tenho separado isso aqui, que é o Kirito versus qualquer outro personagem com pênis. Porque todos os homens de Saô ou são figurantes, completamente relevantes, ou são vilões. Ou são vilões estupradores. O primeiro ponto, inclusive, cola mais. Porque se for, vilão estuprador genérico. Tá, mas é vilão. É algo separado, o Kawahara sabe escrever vilão. Mas os outros personagens homens não importam de uma maneira quase que assombrosa. Você tem o Klein, que o único momento dele nesse arco é um take que eu tenho quase certeza que é filler, porque não faz sentido nenhum aquela porra daquele take. Deles fazendo uma quest aleatória enquanto o Kirito tá se fudendo no torneio. Aí o Klein segura um lagarto e todas as meninas da party falam: Nossa, Klein, como você é exibido. Você só tá fazendo isso pra se peitar pra gente. Que é isso? Que coisa idiota. Aí gente, o Kirito faz pior e vocês me falam muito que o Kirito é muito foda. O Klein tá ajudando na porra da quest, morrendo pra veneno e você tirando onda do coitado. Que isso, cara? Isso daí é da Excalibur? Da quest da Excalibur? Não, isso é no meio do GGO ainda. É no meio do GGO. Eu nem lembro disso, velho. Tem um take tem um corte do nada que eles vão pra GGO só pra mostrar que a party do Kirito tá numa quest. E eles mostram isso. Tipo, o Klein se fudendo, ajudando pra acertar o lagarto, e todo mundo tirando onda com o Klein falando que ele é um bosta. Gente, eu sei que você quer meter a superioridade do Kirito, mas não precisa de tudo isso, cara. Não precisa rebaixar todos os outros personagens a troco de nada. Isso quando ele não faz isso com o próprio Kirito. Ele fala, caralho, Kirito, você é muito pica. Mas eu não tô fazendo nada. Não, mas tu é pica! Então. Caralho, irmão, eu não tô fazendo nada! Eu vejo muitas vezes o Kirito saindo no soco com o roteiro. Porque o roteiro quer que ele faça coisa que ele não tem por que fazer. Ou por que ser assim. Mas aí, eu concordo com isso que você tá falando em Alfheim. E Alfheim concorda. Sim. E até em Alicization. Tem momentos que o problema não é o Kirito, não. Sim. Mas em GGO, não. Em GGO, não? Ok. Em GGO, inclusive, o Kirito tá claramente querendo meter um chifre na Asuna. Mas claramente querendo meter um chifre na Asuna. Caralho. Porque, cara, eles encontram a Sinon
E ele finge ser uma menina e tal, se aproxima. Quando ela tira a roupa, ele, apesar de ficar aquela ideia do envergonhadinho, ele nem sabe se importa ou impede, fala, não faz isso aqui não. Ele claramente fica encarando ela o tempo todo. Ele encoxa a Sinon 2 vezes, e é ele propositalmente encoxando ela. Eita. Uma no final das classificatórias lá, onde ele só dá uma encoxada e fala, vai, atire em mim, com essa pistola, enquanto eu tô com a minha pistola em você. Inclusive, obviamente, um take ginecológico na Sinon. Não. E uma outra no meio do Battle Royale, que é ele. Que eles estão separados, aí ele encontra a Sinon, e ao invés de tentar de que não é uma pessoa normal, ele segura ela e encoxa ela no chão de 4. Eu falei, meu Deus! Pra Eita. que isso, querido? Eita. E porque ele tem um plano, porque lá no Battle Royale praticamente tem 3 pessoas que ninguém conhece direito. Eu já entro nisso, inclusive, mas uma delas é o Death Gun. E acontece algo muito estúpido, que eu já entro no outro ponto. O Kirito é um No-Thinker. Ele é provavelmente fechadaço com a iniciativa No-Thinker. Sim. Porque tem um momento que eu acho até que é legal. É muito Ed, mas ao mesmo tempo é legal, que é depois que o Kirito faz as classificatórias, ele tá esperando a Sinon, e aparece o Death Gun atrás dele. E ele começa a falar, é você, Kirito. Esse Kirito é o Kirito. É o Kirito que eu conheço. É aquele Kirito. É o Kirito mesmo. E o Kirito olha e fala que ele tem a marca da Laufey Coffin. Ele, caralho, esse mano é da Laufey Coffin. E aí, este mesmo cara aparece com uma arma na mão, pronto pra matar um outro player. Aí o Kirito fica olhando e fala, caralho, ele vai matar outro player. Pera, aquele cara, aquele casaco, aquela marca... Será que ele é o cara da Laufey Coffin é o Death Gun? Puta que pariu, Kirito! Precisa? Você realmente precisa pensar nesse nível? Ou não pensar no caso pra não associar essa informação antes? É o Cloyster. Não, isso não é Cloyster, cara. Ele é um completo No-Thinker. Uhum. Tipo, ele tem a informação na mão. O que Coca também tem, mas eu já entro nesse ponto. Ele tem informação na mão, ele sabe do que a Laufey Coffin é capaz, ele tá vendo o Death Gun, inclusive ameaçando o próprio Kirito de morte, Uhum. e ele, será que esse cara é o Death Gun? Eu, inclusive, adianto, um dos caras morreu completamente por culpa do Kirito, que falou, porra, eu não sei se esse cara é Death Gun. Será que estou vivendo uma vida... Como é? Será que estou vivendo uma vida impura? Como que é? Será que estou vivendo uma vida imoral? Imoral, isso. Cara, nossa, mano. E aí, com tudo isso que eu tô trazendo, eu queria falar de um único ponto, só pra fechar o primeiro ponto, que é o Kirito. Qual que é o verdadeiro problema do Kirito, não só nesse arco, mas em Saul? Porque eu tava falando, né? Eu sei muito bem que o Kirito é um self-insert. Ele, inclusive, Sword Art Online tem 3 self-inserts. O Kayabo, o Kikuoka e o Kirito. Todos É verdade. inclusive. É verdade, é verdade. E o Kirito em si, ele tem momentos que realmente constroem o personagem. Mas tem um problema muito sério que ele não tá construindo porque é o que faz sentido pro personagem. Ele tá construindo porque é o que o Kahara teve a ideia agora. Então, tipo, ele teve essa ideia de, vamos falar do Kirito matando pessoas em Saul, não porque é um ponto pra falar do problema de como Saul afetou a vida do Kirito e mudou a cabeça dele mentalmente. Não, é o momento que ele teve essa ideia e ele precisa associar com a Shinon pra que tenha pelo menos um mínimo sentido dela querer o pau dele. Então a gente vai ter esse conflito que não representa, tipo, nem um quarto da porra da série. E aí o nosso querido Kirito é obrigado a fazer essa dança dos malandros, onde ele tem que mudar de roupa sempre que a música troca. Porque, senão, a série não anda. E isso fala principalmente porque tem coisas que eram pra ser abordadas antes. Esse ponto do Kirito era pra ser abordado lá em Aulo. Só que quanto mais arco se passa, mais episódio se passa com ele fazendo nada, quando ele finalmente aborda, fica cada vez mais esquisito de por que isso é irrelevante agora. O Kirito não teve esse problema, ele nunca apresentou esse problema. Eu não sei, de novo, se isso é problema de adaptação.
Porque eu não sei se na novel tem esses pontos que no anime parece retcon pra caralho. O Laughing Coffin pra GGO é um retcon fudido. Fudido. Sim. Então, E tipo... eu até falei, olha, eu não sei se isso tem na novel ou se é diferente lá. Mas eu não tô falando da novel. Eu tô falando completamente que eu vi no anime. E no anime, isso é muito mal feito. Sim, Muito mal feito. sim, sim. A Laughing Eu Coffin é desperdiçada a todo momento. Eu A tenho, todo inclusive, momento. um enorme problema com a premissa da Lofi Coffin, que é um dos pontos extras. Cara, por que a Lofi Coffin existe na premissa de Saul? Porque se a gente para pensar, eles estavam naquele jogo desde o início pra matar bonequinho de player pra ser troll. É. E aí eles são vistos, pô, a gente agora vai matar gente? Da hora? Por quê? Porque eu quero. Tá? E eles não evocam nem um grau de psicopatia nesse grupo que, assim, não é É porque o relevante. grupo não é trabalhado. Não E, é, tipo, não é. inclusive em Encourage, eu até fiquei um pouco triste, porque por mais que eu não acho que essa ideia faz sentido, é um elemento de ameaça interessante. Tipo, existe um grupo de players que, mesmo sabendo que todo mundo aqui vai morrer de verdade, tá matando mesmo assim. E eles estão ali, ou não tipo... acredita que morre de verdade também. eu também não acredita. Só que aí o que acontece? Eles só são relevantes pra 2 momentos de Encourage. Né? Um quando é aqueles assassinatos, que não é nem eles, e o outro que é quando tem aquele cara que... O querido perde a mão. que ele perde a mão, que o cara ia matar Sim. aço, né, e tal. Sim. Que eu sei que na novel tem mais situações com essa galera. Porém, entretanto, isso é completamente irrelevante pra narrativa, de uma forma geral, porque eles são apenas vilões que existem ali. Então, aí tem um negócio que o Kawahara fez que eu achei interessante. É uma das poucas coisas que eu achei interessante em Halo, mas me tiltou pra caralho quando explicaram mais aqui, que é... eles sabiam de tudo isso. O Kikoka traz informações de todo mundo, de quem era da Lofi Coffin, de todos os problemas, os caras eram 4. O Kirito e a Asuna, uma galera, foram pra uma escola que não é só uma escola pra recuperar o que eles perderam nesses últimos anos. Uhum. É uma escola pra se reintegrar à sociedade. Sim. Porque eles passaram muito tempo, e como o próprio Kirito afirma, eles estão com uma crise de identidade de não saber se eu sou realmente só o Kiriga Castro ou sou o Kirito do jogo. Uhum. E nesse ponto, eu me pergunto muito, primeiro, por que os adultos também não vão? Tipo, o Klein imediatamente já tá trabalhando, foda-se. Tem que pagar de conta. Halo. O Agil mesmo tem o seu barzinho e tipo, parece que rola tudo normal. Uhum. E segundo, se vocês sabem que tinha uma guilda de players que matava uma galera, por que diabos vocês não foram atrás dessas pessoas e colocaram nessa escola? Mas O Death Gun só existe por uma completa incompetência desse grupo que deixou um bando de cara que era assassino à solta e não tem problema, eles não vão matar, não. Isso é verdade. Isso é verdade. Tem essa aí. E o Death Gun não só são 2 membros da Lofi Coffin, tem um terceiro que foi manipulado pela cabeça de um dos membros da Lofi Coffin. E o porra, mano! O cara de AUE é da Loft Coffin também. Não. Não é? Tem 3 membros. O Death Gun, que é certo. Inclusive é um paralelo, mas eu odeio os nomes de vilão de Saul. Zaza, mano. Sério. Zaza que nome é ameaçador. tá vendo, Zaza? Zaza me mata. Zaza, só pior. Mas tem o Zaza aí, que é inclusive o dublador do nosso querido Maibara-san. Tem o cara que tá foragido, que inclusive voltando ele se deixa só pra matar o Kirito. Que aí é a premissa toda dele entrar em X-Eixo e tal. E tem o irmão do Zaza. Que eu esqueci o nome dele, eu vou chamá-lo de Tanjiro, porque é o nosso querido Natsuki Hanai dublando ele. Não é o Zezé? Um é o Zaza, deve ser o Zezé. Exatamente, o Zezé. O Oberon não era da Loft Coffin? Não, o Oberon, ele era responsável por uma iniciativa do governo, porque teve gente que ficou presa em Saul. Sim. Com consciência presa em Saul, a Asuna foi uma delas. E ele tava fazia parte de uma iniciativa governamental pra retirar essa galera e colocar eles e colocar de volta nos corpos.
Só que ele aproveitou-se disso pra não só abusar da Asuna, obviamente, como criar um processo pra conseguir manipular as pessoas através da inteligência artificial. Mas pelo menos no anime, que eu lembre, ele nunca é citado em relação ao Call of Coffee. Caralho, mano. Tô louco. Nada a ver. Meu Deus. Eu acho que no Alicization eles já tinham givado a ideia do Laughing Coffee, né? Não é porque não só o figurante da Love Coffee tava ali pra matar, como o Gabriel, o vilão de Alicization, e o Pooh, o líder da Love Coffee, fazem parte da Love Coffee. Faz sentido. Faz sentido. É verdade, o Pooh do Alicization, ele é da Love Coffee. Eu sabia que tinha alguém. Eu tinha alguém lá. Mas então, me incomoda muito porque esse grupo é muito importante pra tudo de Saô, menos em Saô. E não só isso, tipo, o fato de eles não terem sido trabalhados em Cred torna eles futuramente muito mais imbecis. Porque eu não creio que vocês sabem de todo mundo que é problema e você deixa todo mundo que é problema livre. Cara, será que no alternativo eles vão dar um jeito nisso? Porque muito teoricamente tá recontando a história, então... Eu espero até que sim, inclusive, porque tem um problema muito sério da Love Coffee estar envolvida, porque o fato, inclusive, deles deixarem livres e eles ainda conseguirem invadir base militar, só torna cada vez mais as premissas da Love Coffee ou das situações que acontecem tanto em Alicization quanto em Phantom Bullet estupidamente imbecis. Não dá pra comprar que essa galera tá solta e tá matando, sendo que o grupo do Kikuoka... E deixa eu já entrar no Kikuoka, perdão, porque ele tá muito envolvido nessa situação e precisa se falar dele. O Kikuoka, ele não faz quase nada nesse arco, tá? Ele nunca faz nada. Mas, então, eu não falo só de não vou fazer nada. Realmente, ele não tem quase nenhuma presença. Ele aparece no primeiro episódio, num episódio que a Asuna chama ele pra ele meter a delação premiada, e no último episódio pra ele falar, então, a consequência foi essa. Só que eu me pergunto, como caralhos o Kikuoka pede pro Kirito, conta, inclusive, todas essas informações que na teoria são secretas, são particulares, pelo menos, no meio de um restaurante pra todo mundo ouvir, que até velhinha ouve, e ainda chama um moleque que, em teoria, tá em processo de reabilitação pra falar, então, você vai entrar em joguinho porque eu quero que você mate gente em joguinho, ou eu encontre gente em joguinho porque esse cara em joguinho tá matando gente em joguinho. E eu, tipo, cara, por quê? Sendo que, já vou entrar nisso, porque isso me incomodou muito quando revelaram, que o Kikuoka tem o nome de todo mundo envolvido em Saul. Ele tem o nome de todo mundo envolvido na Love Coffee. Sim. Então, se ele tem o nome de todo mundo envolvido, e tá rolando esses problemas de jogo, de que de alguma forma tá matando gente no mundo real, ainda mais uma open source de Saul, ele muito bem poderia ter olhado os nomes, caçado e visto se tem conta envolvida. Se ele tivesse feito isso, inclusive, eles teriam pego o Death Gun assim. Porque 2 dos caras do Love Coffee estavam no meio do Death Gun. Sim. E essa galera, teoricamente, deveria estar presa. Porque eles mataram pessoas. Então, que aí você pode ter uma desculpa do que o jogo fez com eles. Então, o que aconteceu, inclusive, na consequência desse arco, era pra ter acontecido em Enkrad. Cara, vocês não estão com noção da realidade. Vocês vão pra uma clínica de reabilitação. Vocês vão ser tudo... sofrer uma terapia intensiva pra resolver esse problema. Sim, sim. Tipo, beleza, aconteceu isso em GGO, mas era pra ter acontecido em Crad, porque essa galera matou uma galera! Pois é. E o Kikuoka olha pra isso e fala, mano, foda-se. Tipo, quais são as relevâncias do Kikuoka? Ser o doutor roteiro, que é quem vai explicar tudo. Ter, por algum motivo, falar, ó, Kirito, eu vou preparar a tua conta aqui de GGO, não se preocupa. Ele dá uma conta do Kirito Trap. Kikuoka, o que você tá fazendo com essa conta do Kirito Trap, Kikuoka? Eu me pergunto. O que mais também? E... tomar apavoro da Asuna. Porque a única coisa que a Asuna faz nesse momento inteiro, que é dar apavoro no Kikuoka, falar, Kikuoka, resolve esse problema aí, mano. Explica essa porra.
E, cara, é incrível como que o Coca não tem ação. Tipo, Uhum. ele tem tudo na mão pra resolver o problema, ou pelo menos da iniciativa e investigação, e ele não faz. Ele não se preocupa em resolver o problema, ele só quer que o Kirito vá e faça todas as kiritagens por ele. E sabe o que mais me deixa puto? Hum. Eu entenderia se o Kawahara ficasse quieto. Se ele só falasse, o Kikoka chegou e tava mandando que ele fazer tal bagulho. Beleza, o Kikoka é só um mensageiro. Mas daí ele começa a falar, não, o Kikoka tem as informações de não sei o quê, e que eles já poderiam ir atrás disso. E eu tipo, cara, se você tem tudo isso, por que você não fez antes? Isso só aconteceu porque o Kawahara quis abrir a boca. Uhum. Uhum. Ah, mas é porque... Putz, como cria conflito? Ah, cria conflito a granel do jeito que eu quiser. Literalmente do jeito que eu quiser, e foda-se a lógica. Uhum. Inclusive, foda-se a lógica num elemento que eu já vou até te fazer uma pergunta, Tânia. Estamos quase terminando. Certo. Você quer guardar esse não pro final? Tá. Beleza, então vamos falar do GGO. Porque o GGO já começa muito imbecil, porque ele tem um sistema de antidesidratação de jogadores. Antidesidratação de jogadores. Sim. Vamos lá, primeiro. Quando o Kirito tá comentando sobre o Death Gun, ele fala que... Até o Kikoku comenta, se não me engano. Que quando eles morrem, os corpos são encontrados depois de vários dias, e eles estão no estado de desidratação, e eles não comem e tal, porque já ficou muito tempo no jogo. Então, eles automaticamente dizem que, apesar das causas da morte serem misteriosas, é desidratação, falta de comer e tal. Quando o Kirito entra no jogo, ele tá num momento muito tenso, ele fica com a arritmia cardíaca e começa a desidratar também. E a enfermeira que tá do lado tá pensando o que fazer, e a Asuna fala, não, calma, não se preocupa com a questão da desidratação, porque o sistema do jogo tem um sistema antidesidratação. Hã? Ou seja, tipo, porque ele sente seu estado vital e tal. Então, se você começar a ficar muito tempo sem comer, sem beber água, o próprio jogo desliga e só permite que você entre quando você estiver com o estado certo, novamente. E aí eu me pergunto, se esse jogo tem essa merda desse sistema, por que, caralhos, o Kirito diz, não, todo mundo está levando em conta que é um problema de desidratação porque isso é comum. Mas o próprio jogo tem um sistema que não permite você morrer de desidratação. Sabe o pior? Essas duas coisas são um retcon feitas no mesmo episódio. O primeiro negócio de que o pessoal tá levando em conta que é desidratação, sendo que sempre foi estipulado que eram causas misteriosas, nunca falaram sobre o que seria mais. E o segundo de, não, é desidratação, mas não tem como ser desidratação porque o jogo desliga. Porra! Cara, você não consegue ser consistente nem na informação de que você mesmo tá dando? Caralho, mano. Isso é grave, tá? Eu tô falando. Inclusive, muito do que eu tô falando é envolvido no final da série. Porque, de novo, Phantom Bullet não é pior que Aula. Porém, os 2 últimos episódios fazem questão de me estressar. Porque eles partem de premissas tão absurdamente estúpidas de confronto final, de resolução, que não faz sentido nenhum. O próprio confronto final do Kirito tem um momento que eu não entendi qual é o conflito. Porque o Zaza, quando tá enfrentando o Kirito, ele fala, Kirito, você não pode me matar, por quê? Você não sabe meu nome. Ele, caralho, é verdade, eu não sei o seu nome, mano. E eu tô tipo, Kirito, o nome dele não importa. Tipo, não só o Kikoka encontra depois, como ele já sabe também, mas o Kirito não sabe disso, mas o Kikoka encontra depois. E mesmo assim, tipo, você resolve esse problema depois, agora não é o momento. Ele, não, mas eu não sei o nome dele. O nome dele é muito importante, senão eu não consigo enfrentar ele. Aí ele lembra no nome dele tirado na bunda, obviamente. E ele chama o Zaza do Zóio Noiado, vermelho. Aí, e sabe o que acontece? Isso realmente era importante, porque o Zaza ficou surpreso e falou, caralho, eu não consigo enfrentar o Kirito, ele sabe meu nome. Por quê? Death Note. Que tipo de lógica é essa? Não estamos em Death Note, não estamos em Death Note, não estamos em Fate, não estamos em nenhuma caceta de obra que necessite do nome da pessoa. A gente tá em Sword Art Online. E o cara realmente quebrou porque eu queria saber o nome dele. Zaza tava muito calibrado na cannabis, cara. Porra.
Cara. Eu ia falar do jogo, mas na real, então, já que estamos aqui, vamos falar do Death Gun? O Death Gun. O Death Gun. O Death Gun. Primeiramente, O Death Gun, pelo menos, ele me parece ser um dos vilões menos piores, porque eu não lembro dele ter tentado abusar ninguém. Ele tentou? Não, vamos lá, ó. Eu acho a premissa inicial do... Tentou? Holy shit. Oi? O chat já deu spoiler. Então, chat, já comenta sobre isso. Não, eu sei que o amigo da Shinon fez isso, mas ele não era necessariamente... Ele era um dos Death Guns, né? Mas Ele era um dos Death Guns. Mas o Death Gun do joguinho não fez nada, fez? Então, só que o Death Gun do joguinho tá com a conta do moleque. Puta que pariu. E como eles mesmos se auto-intitulam o Death Gun, tipo, os três são o Death Gun, sim. O Death Gun tentou abusar de alguém. Ok, faz sentido. Faz sentido. Uma das 3 partes tentou fazer isso. Oh, shit. Mas o Ohara não consegue, né? Ele começa, tipo, a tremer. Eu preciso fazer o vilão abusar de alguém, eu preciso fazer o vilão... Ele começa a se coçar, cara. Ele começa, tipo, sei lá, ter a crise de Hanamizawa, velho. É incrível. Não ofenda a senhora de Hanamizawa, que ela tem mais contexto do que essa merda. Não, tô falando que ele começa a se coçar. Sim. É que nem eu estou me coçando agora de raiva. É. Mas, vamos lá. Eu acho a premissa inicial do Death Gun um bom exemplo do que é um edge legal. Uhum. Tipo, a primeira cena, ele tá ouvindo o cara falar que agility é merda, eu já entro sobre isso, e ele pega, aponta uma arma pra tela, dá um tiro e a pessoa morre. Uhum. Precisa? Não. Precisa ele encontrar o Kirito e praticamente revelar, eu sou da Luffy Coffee, Kirito, você sabe que eu sou da Luffy Coffee? Precisa? Não. Não precisa. Mas é legal. Uhum. É um momento que, quem não gera tensão. Tipo, como que ele faz isso? Qual é a habilidade dele? O que ele pode fazer com o Kirito, se ele descobrir. Isso é interessante. Tipo, cria um peso pra esse arco, até pela forma dele matar inusitada, que realmente faz sentido. Ou não necessariamente faz sentido, mas cria uma presença pra ele, sabe? O Death Gun é bem ameaçador. Ele é até mais ameaçador que o Kayaba nesse sentido, porque Sim. O Kayaba era só um grande deus desse jogo, o Death Gun é realmente como se fosse uma morte que tá te perseguindo e vai te matar a qualquer momento que ele quiser. Uhum. Isso é legal. Mas eu acho incrível como o Death Gun tem muita falta de presença nesse arco, cara. Tipo, por mais que eles citem o Death Gun, ele aparece no primeiro episódio, no momento das qualificatórias com o Kirito, e lá pro episódio 9 e tal. Então, tipo, tem um gap de tipo, uns 5 episódios de não acontecendo nada. Tipo, nada pra desenvolver essa premissa do que é o Death Gun, de quem é o Death Gun. Sendo que tem premissas de que existem jogadores que a China não conhece, que são novos no jogo, que, em teoria, poderiam ser possíveis suspeitos, sabe? Uhum. Isso é interessante para o desenvolvimento do mistério. Só não faz isso. Tanto que tem um até, que é o Pale Rider, que eu achei a aparição dele muito da hora, que ele é um jogador de agility com uma roupa, uma suíte com uma máscara, então não dá pra ver quem é, então faz sentido chutar que é o Death Gun. Eles falam sobre isso? Não, na real o Pale Rider só aparece e imediatamente morre pro Death Gun. Eu já falo sobre isso, inclusive. Então, mistério em Saô. O arco se propõe a ser um mistério, só que ao mesmo tempo o mistério fica totalmente escanteado e o próprio Death Gun perde muito peso. Tipo, ele é uma figura legal, mas inclusive ele tem nitidamente uma inspiração em Darth Vader, porque ele tem até uma inspiração icônica. Sim. E eu, tipo, tá, beleza, mas você não aparece. Tipo, só ficam falando de você e você só aparece pra dar tirinho. E aí tem que pegar o padrão do tirinho. Eu, tipo, beleza. Que daí já entramos no momento que eu achei muito imbecil, que eu cataloguei, inclusive, como Kirito resolveria o Mineko, mesmo sendo no Tinker. Ele resolveria na primeira charada, porque o cara, com informação zero, negativa, e não pensando nem quem é a porra do Death Gun, ele consegue pensar em todo o modus operandi do Death Gun. Todo, que é mais de um Death Gun, que tem pessoas dentro da casa, que eles conseguem entrar na casa dos outros com uma seringa mortal.
que matou ao mesmo tempo do jogo, que o cara tá vendo a live. Tipo, ele acerta tudo. Tudo. Ele só num caso não acerta, mas ele também não é porque ele nunca falou quantos, que são 2 cúmplices. Uhum. Mas ele nunca falou o número de cúmplices, então ele nunca errou. Sim. Mas é que tá, ele não faz isso depois de raciocinar todas as informações que são pegas. Não, ele só raciocina coisas que ele tirou do cu. Porque ele nunca, em nenhum momento, pensou como o Death Gun funciona, como aquela arma funciona, como os assassinatos se relacionam. Tipo, ele simplesmente começou a falar com a Sinon e de repente, já sei como o Death Gun funciona. Porra, cara! Qual que é a graça? E o pior, ele traz como uma possibilidade. Mas a série fala, não, ele acertou tudo. Ele tirou 10, gente. Ele passou com louvor. Não, porque ele aprendeu acertou com ela. até míseros detalhes. Com o Nier, É, no caso. com Aprendeu com o o Nier. Com o Nier, não com o Mela. O Mela tentou. Mas o Nier, eu dou um pontinho, uma vírgula de ponto. Porque ele pelo menos começou de onde ele parou. Então ele já tinha... Como que ele começou... peças. Como ele continuou onde o L parou, sendo que toda a base de dados dele tinha explodido? Então não. Pelo menos é o que fala em Death Note, não, pode ter explodido, mas ele tinha partido de um pressuposto, então eu vou começar a partir daqui. Peraí, mas toda a investigação dele tinha ido pro ralo, não tinha? Sim, mas ele tinha parado em um pressuposto, aí o Nier só pegou a partir desse pressuposto, porque ele é uma mente igual a eles, pensam igual. O que eu também acho estúpido, mas... não, ainda é estúpido, mas tá bom. Tipo, ele pelo menos tenha como ir a partir de um ponto, sabe? O Kirito começou do ponto 0. Sem nenhuma informação, porque obviamente ou ele não contou o Kikuoka, ou o Kikuoka não falou nada pra ele, mas mesmo assim ele acertou tudo. E eu tipo, caralho, cara, como que você resolve o mistério que você mesmo não sabe como funciona assim? Nossa, cara, é muito broxante. E aí, inclusive, falando num ponto lá que o Kirito, o nome dele não importa, Kirito. Tipo, você já sabe todos os pontos dele, é só bater nele, Kirito. Por que você tá preocupado com o nome, Kirito? Mas o meu conflito, o seu conflito não importa, e você sabe que não importa, porque no momento que você lembra, você fala, o nome de você, que não é nenhum dos que eu matei, é esse, então eu posso te encher de porrada. Eu, entendi. Faz todo sentido. Muito bom. E aí, só pra finalizar, eu tenho um momento lindo que é o How Done It do Death Gun. Porque existem 2 premissas no How Done It do Death Gun que incomodam muito. A primeira é como eles entram na casa das pessoas, porque eles escolhem pessoas que moram sozinhas e tal, são até de casas antigas. Não, então. Eles roubam um cartão de porta eletrônica do pai, do hospital do pai, que abre porta eletrônica em caso de emergência. E que funciona para as outras portas. Quê? Eles têm uma chave mestra, foda-se. Uma chave mestra que abre todas as chaves mestras da cidade, é incrível. Eu vou tentar entender que são fechaduras antigas e todas até o mesmo padrão, então um cartão funcionaria em todos, mas primeiramente ser completamente imbecil, não faz sentido nenhum. E segundo, tipo, o pai de vocês nunca notou, caralho, a nossa chave mestra sumiu, né? Caralho! Do hospital. Eles roubam a chave do hospital. Mano, era só fazer um lockpick. Fala que os caras eram pique e fazer lockpick. E outra coisa, sabe o que eles também roubam do hospital? Ah. Uma droga que mata pessoas. Eu quero saber que hospital é esse. É que ele se comprometeu muito, né? Porque ele não falou nem que era algum tipo de medicamento que, se usado em excesso, pode causar parada cardíaca ou outra coisa do tipo, né? Mas... Você fala, não, a droga te matou. Tipo, pera, tá, vocês pegaram uma droga que, inclusive, o diretor de Saô aí foi meio burro, que ele, nesse momento, eles botam um take de uma porta aberta, e nessa porta tem uma placa de perigo, não entre, droga perigosa. Novamente me pergunto, que hospital é esse, senhor? Pra ter um teste de uma droga assassina feita pra eutanásia. Assim. Mas aí perguntar, e quando é Higurashi? Assim, quando é Higurashi é um experimento do exército. Até onde eu sei, o hospital do cara não é do exército. Exatamente, até onde a gente sabe. Ou seja, então... Saô se passa em Hanamizawa. Só pode, cara, porque puta que pariu.
Eu sei que são só 2 elementos, inclusive. Ou até o elemento tipo, pô, mas tem um cara que vai ficar na casa do outro. Quando os policiais forem lá, não vou ver que tinham sinais de outra pessoa ali. Sei lá, tipo, se um cara. O Zezé está lá pra matar a pessoa, mas de repente dá vontade de dar um cagão. Aí ele vai cagar no banheiro do cara. Será que não vai encontrar pista ali? Claro que não, porque ninguém se importa, ninguém investiga essa merda. Polícia neste mundo é uma merda, porque temos o Kirito. Porra, cara, é foda, bicho. Mano, ele literalmente ignora qualquer elemento externo do mundo. É o Sama Game aqui, sabe? Tipo, não existe nada que não seja a tretinha. Não existe nada de fato que não seja a tretinha, cara. E vamos lá. Que agora a gente. Só faltam 2 pontos, gente. Tá acabando, eu juro. Mas agora vamos pra um dos melhores. O GGO. Assim, eu não sei nem por onde começar. Eu juro pra vocês. Porque o GGO, a ideia dele de ser uma referência a COD, não só COD, mas jogo de tiro em geral, FPS, e ele tem esse esquema competitivo de só ter pro player, inclusive, que é um jogo muito difícil de jogar e que só tem gente pro player. Sim. Acho a premissa legal. Porque, querendo ou não, você sai um pouco até do cenário apenas de jogo como uma forma de escape da realidade, você entra realmente com uma questão de trabalho. É um jogo competitivo. Um jogo competitivo. Obviamente só não faz nada disso. Ele inclusive estipula, você pode... Tem um sistema de conversão onde você troca a moeda do jogo por moeda real. Uhum. Então realmente é um trabalho. Isso é importante? Não. Não. Mas seguimos o jogo. Não. E outra, NFT, né, ali, né? Não sei, nunca falam nada. Que inclusive, deixa eu entrar nisso aí. Sword Art Online, em geral, ele tem um problema muito sério, e GGO é um ápice disso, de que ele nunca apresenta mecânicas. Ele só torce que você associe com coisas que você já sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo, inclusive, de Progressive. Quando a gente tava assistindo, eu lembro até que vocês elogiaram quando teve um momento da Asuna tendo paralisia e tal. E quando eu assisti com um amigo meu, ele levantou um ponto muito engraçado, que é... Eu nem sabia que tinha paralisia nesse jogo. Porque nada é citado. E eu levantei um outro ponto. Quais são os tipos de status nesse jogo, então? A gente não sabe. É só paralisia? Paralisia em determinados graus? Como é que funciona? Quem pode ter? Quem pode não ter? O que influencia? Tipo, quando você coloca essas coisas na sua história, principalmente no seu jogo, você me obriga a pensar sobre ele. Uhum. E GGO é o pior de todos, porque não só ele tem status, como ele parece que tem uma build parecida com Dark Souls, que é você tem força, destreza, vitalidade, agilidade, não sei o que lá, pra influenciar nas armas. E eu me pergunto, tá, então o que é cada um? O que são os status? O que influencia? Tem uma das premissas da história é que um cara fala, agility é merda, é overrated. E eu, por quê? Porque em teoria você fica mais rápido e desviar de tiro. Cara, o próprio Pale Rider, ele é um cara com uma build de agility, onde ele faz inúmeras macacagens e mata as pessoas com uma 12 fácil. E eu me pergunto, pô, se um cara desse tem uma build overrated, o que é uma build boa de fato? Cara, ninguém explica. E isso é literalmente você fazer uma história sobre LoL, onde você que tá escrevendo nem ranqueado é. Você nem conhece o jogo. Como que você vai escrever uma história que quer e existe profundidade nesse sentido? Porque, cara, pra mim já me cai completamente ao absurdo quando fala, é um jogo competitivo. Ok. Porque todos os personagens são extremamente imbecis e porque o jogo não é entendível. Porque não existe um meta claro, claramente uma estratégia, uma mecânica, algo que te envolva ao jogo. Cara, por mais bobo que pareça, isso faz todo sentido. Porque, Thunder, por exemplo, lembra No Game No Life? No Game No Life, ele, pelo menos, por mais bullshit que ele fazia, ele pelo menos tentava setar o jogo de uma forma certa. O jogo é assim, essas são as regras, beleza. Vamos fazer um personagem que manja muito desse jogo e o outro que vai manjar muito do jogo também, e você vai dar match. Aí você pode, de fato, abusar e usar absurdos pra fazer isso acontecer. Mas, cara,
Vamos lá, você tá escrevendo sobre um jogo. Você tem que ter conhecimento sobre game design. Você tem que ter conhecimento sobre mecânica de jogo, porque senão não adianta. É a mesma coisa, pô, vou escrever uma história de romance. Você tem um tato, um conhecimento, uma premissa, uma perspectiva que te ajude a escrever sobre esse determinado tema? Se não, você vai ser que nem o Kishimoto. Não só isso, tem um elemento que... Vamos lá. Vocês sabem Ganguei Alternative, que é do autor de Kino no Tabi? Uhum. Uma das premissas que ele fez dessa história foi porque ele falou, eu vi GGO, eu achei legal, mas tinha muito conceito desperdiçado. Sim. E um dos conceitos que tem em GGO, que tem pra caralho em Alternative, é descrição de arma. Sim. O Kawahara de fato fez um mínimo de pesquisa pra falar, tal arma é assim, funciona assado, tem tal bala e tal. Beleza. Isso é pra quê? Nada. Você fez uma Wikipédia do bagulho, tá, mas e a função disso? E o desenvolvimento, o uso? Não existe. Foda-se. Não, qual é a relevância disso do jogo? Ah, foda-se. E sabe o que piora muito? O Kawahara teve uma pior ideia do mundo pra esse jogo, que é, esse jogo tem um sistema de mira e trajetória de bala. A mira não é a mira que você vê no escopo, tem uma micromira que fica aumentando e diminuindo à medida que você está calmo ou tenso, ou à medida que você está próximo, tá na distância correta da arma. Uhum. Que aí você realmente acerta. Então eu te pergunto, pra que serve a mira? Se o que importa é a retícula voando por aí, é só eu timar a retícula. Ah, não, mas aí é que assim, ele executou com a bunda. Mas você, teoricamente, tem jogos distintos que trabalham com mira. Tem jogo que literalmente faz a trajetória da bala. Tem jogo que literalmente acerta o personagem em determinado tempo, calculando a distância. Sim, Tanner, só que é esse que tá o ponto. Ele não fez nenhum dos dois. Ele criou uma segunda retícula aleatória que se move por aí que vai acertar independente de onde você esteja mirando. Uhum. Ou seja, tipo, não é nem a questão da arma em si, que ele fez a questão de fazer a Wikipédia, e não é nem a questão da mecânica do jogo. É um bagulho até meio randômico, porque por mais que você seja na retícula, ela tem um certo tamanho e ela vai acertar em volta deste tamanho. O que, sei lá, por exemplo, se a minha retícula tá pegando metade na tua cara, metade na cara aqui do Kirito bugado, ele pode tanto pegar na tua cara quanto no Kirito bugado. Vai ser sorte. É um fator randômico. O principal fator de mecânica de jogo é randômico. É imbecil. É muito imbecil. E que é quebrado por causa do Kirito Star Wars, né? Então, porque... Eu já entro nisso, inclusive, porque eu quero terminar essa da trajetória de bala, que eu acho estúpido. É ruim, muito ruim. Isso é muito ruim. Você tem uma trajetória de bala pra todas as armas, você olha a arma e ela aponta com linhas vermelhas onde vai te atingir, onde vai passar. Só que pra sniper é diferente. Pra sniper você tem que sair um tiro primeiro, pra daí você calcular a trajetória de bala. Que não faz o menor sentido. Não faz. Não só não faz o menor sentido, como já bota em xeque a ideia do jogo só tem pro player. Porque nas qualificatórias do Kirito, 90% da galera que tá enfrentando o Kirito, entre aspas, se esconde e atira nele de frente. Sendo que ele vê a trajetória de bala. E não é só ele, todo mundo tem isso. Ou então, seja, por que diabos você faz isso? É imbecil, porque, tipo, quando ele fala, não, mas esse é um sistema onde os personagens são pica. Cara, você em nenhum momento, não vou nem entrar no âmbito de game design aqui, eu vou entrar em âmbito de power play. Ninguém, em nenhum momento, foi uma ameaça pro Kirito, e o Kirito simplesmente bypassou o jogo inteiro. O Kirito bypassou o GGO porque ele descobriu a mecânica da espadinha. Uhum. E tipo, eu falo, ok, então tudo que você fez pelo jogo, você joga no ralo abaixo. Cara, qualquer jogo competitivo, independente de qualquer tipo de segmento que seja o jogo, se você tá estabelecendo que existe pro players ali, o pessoal não é imbecil.
Ou o pessoal não age como uns imbecis, os caras ganham dinheiro, os caras trabalham em cima disso. Você vai realmente mentir pra mim que todo mundo que joga aqui é um bando de imbecil e um personagem que acabou de entrar no jogo quebra o jogo só porque ele tem status máximo? Ah, pelo amor de Deus, cara, isso daí... Não só isso, tipo... O Kirito, inclusive, traz um ponto que não só do Agility é merda, que eu achei extremamente imbecil, que eu vou falar disso, inclusive, quando eu for falar do Tanjiro, ou do Zezé, mas ele traz essa ideia das mecânicas do jogo, que são só jogadas fora. Tipo, vocês têm separação entre arma laser e arma física. A arma física dá muito mais dano, só que tem acima da trajetória. A arma laser não tem trajetória. Só que ela dá menos dano. Qual que é o resultado? Todo mundo fala, a arma laser é merda, porque ela não dá dano. Mas uma das melhores qualidades dela é que ela não tem a trajetória, então você pode atirar de qualquer lugar. Você pode realmente criar premissas e flanquear o seu adversário. E eles só falam, isso é merda. A espada de fótons do Kirito, que é... Eles usam até o efeito de sabre de luz, eu acho incrível. Aí eles falam, é uma arma ruim porque ela não é longa distância. E o Kirito está refletindo balas a todo momento com a build de Agility. Tipo, não só ele prova que essa arma é boa, como ele prova que a build de Agility é boa. E quebrada. E todo mundo, não, essa arma é ruim. Nunca ninguém jogou Guns the Duel, onde a coisa mais ridícula do jogo é a espada. Cara, eu não falo nem isso. Ninguém, em nenhum momento desse jogo, pegou uma build pra farofar. Eu falo por mim, por exemplo, quando eu comprei Dark Souls 2, por exemplo, o competitivo já tava rolando, e uma coisa que era muito comum era a build de Poison, que era praticamente você dar 2 tapas e envenenar o cara. E aí o cara tentava caçar você, só que ele perdia muita vida e você só saia correndo. Eu sabia disso. Sabe o que eu fiz? Eu criei uma build de Poison e fiquei ficando competitivo. Porque mesmo que todo mundo já estivesse preparado, era engraçado quando pegava alguém e o pessoal tinha que sair correndo. Mas, cara, literalmente, 2/3 das mecânicas do jogo, de armas, das próprias mecânicas mesmo, mas principalmente as armas, é inútil. Todo mundo só se importa com metralhador sniper. Mas literalmente, o Kawahara não entende de videogame. Ele não entende de escrever história, mas até aí... Ele não tem de videogame, principalmente num teor de desenvolvedor. Porque, por exemplo, tem uma coisa que eu não vi sentido nenhum, que é, no lobby do jogo, eu já falei sobre isso, inclusive, tem umas motos que você pode andar, ou você pega carro por algum motivo, não vou entrar nesse momento, mas tem essas motos que você pode pegar que estão de graça pra você usar. A Steam não fala, não usa essa moto, é uma merda, é difícil de controlar. Se é uma merda difícil de controlar, por que ninguém mexe nessa porra? Primeiro, por que essa porra tá aí? Se você poderia só botar um sistema de teleporte pra áreas importantes do jogo. Porque não faz sentido. Porque não faz sentido. E o Kirito, inclusive, usa. Então, ele só prova que ou é o desenvolvedor falando merda, fazendo merda e deixando aqui porque quer, ou é o pessoal não sabendo usar. E, claro, quanto mais o Kirito prova que as coisas que ele dá que falam que são ruins são usáveis, eu penso que é os dois. Porque ninguém balanceia e ninguém se importa de testar. Mas esse é um ponto, porque é um artifício de roteiro que o Kirito vai utilizar uma mecânica que ninguém usa porque é uma mecânica ruim. Mas a pica dele é tão grossa e tão deliciosa que ele consegue fazer isso. Literalmente, é pra você inflar a capacidade desse personagem de forma artificial, porque ele tá utilizando alguma mecânica que não é uma boa mecânica, que não é um bom recurso, mas porque ele é uma pica grossa, ele consegue usar esse recurso e se sobressair por conta disso. Isso daí, no mínimo, é uma forma preguiçosa de você escrever. No mínimo, um recurso muito artificial pra você fazer power play. E aí, desencadeia problemas que já que você tá lidando com um jogo, de você quebrar o balanceio do jogo, quebrar o power play do jogo. E aí você tá literalmente mostrando que você não sabe escrever uma narrativa, ou pelo menos um jogo, coerente, com mecânicas coerentes que se respaldam. Mas é que tá, o principal ponto de GGO até esse momento pra mim, até, sei lá, episódio 9, 10, perdão, é que GGO é um grande desperdício. Porque mesmo uma coisa que eu mais odiei, que foi esse negócio de trajetória de bala, eu acho que isso poderia ser legal.
se bem mostrado, por exemplo, mostra a trajetória, mas ao mesmo tempo eu posso revezar armas que não tem trajetória. Ou eu posso botar uma arma pra flanquear e parecer que tá mirando nele, mas eu tô em outro lugar. Então, tipo, daria... Ou eu posso, tipo, vou usar isso aqui, mas eu tenho que tomar cuidado que você vai dando na posição. Isso são coisas interessantes que dá pra fazer. O Kirito só olha e mata todo mundo. O Kirito tem um momento onde ele fecha os olhos e ele começa a escutar. Modo de escuta de The Last of Us. Eu penso, tem modo de escuta nesse jogo e ninguém usa. Nem o Kirito pensou usar dessa vez. Caralho, cara. Tem tanta coisa que você mesmo tá enfiando que poderia ser interessante pra mecânica do jogo, só que você não aproveita. Mas inclusive, cara, isso daí se agrava mais em GGO, porque em GGO, teoricamente, o jogo importa mais, a mecânica de jogo importa mais. Sim. Nos outros 2 arcos anteriores, importava peronomútil. Tá bom, em Halo um pouquinho mais, mas é porque daí também não exploraram porra nenhuma ali. Ou melhor, na verdade, a Encrade importa pra caralho, mas... então, a Encrade importa porque até o sistema de que é só espada, é só armas. Você não pode usar magia, então você tem que saber dominar a sua espada. Mas isso é importante. Não importa. Teoricamente é importante aqui porque, diferente de Encrade, aqui essas mecânicas são explicadas. Eles falam, tem essa trajetória, tem não sei o quê. E ninguém usa. Não. É porque todo mundo tem que ser burro pra o Kirito ser foda. E cara, é uma coisa que eu odeio que o Kawahara faz. Odeio isso. Você tem noção que até o cenário é mal aproveitado? Sim. Porque o cenário do lobby de GGO eu acho foda pra caralho. Eu juro pra você. É um cenário meio steampunk, lembra até o Coruscant das prequels de Star Wars. Eu acho lindo. Só que esse design da hora é só pra esse cenário, pro lobby. Porque eles saem do lobby e eles vão pra um monte de cenário genérico. É um deserto genérico, é uma mata genérica. Tem um momento, na primeira luta do Kirito, onde ele vai pra uma sala que eu jurava que não era GGO, era Encrade. Porque é um cenário nitidamente um jogo medieval. Eles não só tem um cenário muito da hora, como eles jogam fora e trazem até cenário que parece de outro jogo. Porra, cara. Mas aí ele usa a desculpa, é uma seed, né? Tipo, uma seed. Entendi. Pô, não significa que, inclusive, você não tem nenhum cenário interessante pra isso, Minto. Tem um, que é o cenário da Sinon quando ela enfrenta o Kirito, que eles estão numa ponte. Aí é um cenário legal. Sim. Que, inclusive, eu gosto da ideia do pós-apocalíptico pra combinar com lugares pra franquear e tal. Que faz sentido, né? Que faz sentido, é legal. Mas daí, tipo, eles não aproveitam nada disso. Tem até um negócio do cenário que eu não entendi, que a Sinon fala, não, o cara tem que passar por aquela avenida pra chegar nesse prédio. Aí eu penso, Sinon, tem inúmeros prédios do lado onde o cara pode passar por escondido e tentar flanquear. Mesmo que ele tente ter que pegar uma rota maior, é um ponto pra enganar você que é sniper. Sim. Mas não, ela tá certo, o cara jogou uma pedra pra enganar ela, aí ele entrou num carro, saiu correndo pra puta que o pariu, porque ele não foi pra até a Sinon, e ela só deu um tiro nele e acabou. Tá bom. De novo, desperdiçado. É burro. É burro. É muito desperdiçado. Literalmente, por você ter uma percepção limitada do que dá pra fazer com a narrativa criada, com as possibilidades criadas, você fazer a coisa mais óbvia, direta e até, mais mastigada possível e ainda não utilizar das regras do jogo porque o seu roteiro é superior às regras. Cara, pelo amor de Deus, isso daí... É ridículo, é ridículo. A vontade de fazer tal coisa é superior às regras, mas, tipo, você tem que fazer as planas interessantes, sabe? E GGO não é nem legal. E o pior de tudo, não é nem legal. É só desperdício. É só desperdício. Porque, tipo, beleza, vou sacrificar a coerência da cena pra fazer algo legal. Parabéns, você sacrificou a coerência e não fez algo legal. Pois é. Inclusive, pra até fechar a parte do jogo, isso se reflete em alguns personagens figurantes. Porque a partir do momento que o Kirito estabelece que o Death Gun pode ser um dos 3 caras que a Shion não conhece, o que eles poderiam ter feito? Indo investigar, e esses caras não são o Death Gun, mas eles são envolvidos na investigação de alguma forma. O P-Rider, a Gunner X, que inclusive, essa é uma específica que eu quero comentar,
Porque o Kirito é resolvido numa narração do Kirito que é: então eu fui investigar essa menina, esse Gunner X, que você não conhece. Não pode ser ele porque ele não usa capa, ele inclusive é uma mulher. Mas eu aproveitei que mesmo que o Death Gun esteja atrás da gente, eu bati nela em King Off. Por quê? Tipo, esse foi um dos momentos mais por que o Kirito teve na vida dele. Tipo, ele só olhou e falou: não, eu quero bater você não é o que eu tô procurando, mas vou te bater. Tá bom. E eles têm designs legais, ou premissas de build legal, como o caso do Pale Rider. Só que eles só são usados pra ou ter no caso da mulher, ter uma narração dela apanhando pro Kirito. No caso do cara tendo uma cena legal, e imediatamente morrendo pro Death Gun. E eu tipo, tá, legal. Tipo, você desperdiçou um personagem interessante, um conflito que aproveitaram o mistério, e só isso. Acabou. Sensacional. Tipo, mais desperdício de Sword Online, Tá na hora, né? Já passou, né? Então, já passou, mas tá na hora de falar de talvez o maior problema de Phantom Bullet. Vamos falar da Sinon. Porque foi o que eu te falei, inclusive, no WhatsApp. Este arco, tudo que eu falei aqui agora, seria irrelevante se eles tivessem trabalhado bem a Sinon. Porque a Sinon é o ponto principal do arco e ela que carrega a maior temática do arco. Que é usar o jogo como uma forma de alívio do estresse e uma forma até de comentar sobre uma questão muito comum não é comum mais, mas ainda existe essa polêmica de jogos influenciam as pessoas. Porque a Sinon, ela tem um trauma envolvendo armas e ela está jogando um jogo onde ela se sente mais tranquila consigo mesma, sabe? Ela não sente medo de armas mais. Ela não tem um ataque de pânico só de ver uma imagem de uma arma. Então, ela se sente bem com isso, sabe? Não está sendo feito... o jogo não está influenciando ela a ser uma assassina, mas ele está melhorando a psique dela e a reintegrando de volta. Isso é legal. Isso é uma conversa interessante que esse personagem está trazendo. Vocês querem saber como o Kawahara cagou essa premissa? Vamos começar. Então, passado da Sinon. Eu sei que é simples, mas é muito estúpido a premissa de que um cara chegou e começou a dar tiro em todo mundo, e de repente a Sinon pegou a arma, desarmou o cara e deu 3 tiros nele, sendo um na cabeça. É a mira automática. A mira automática, só pode. Mas aí, vamos lá, ó. Eu até pensei que nesse momento seria tipo, ela, mesmo que ela tenha batido no cara, um tiro acabou pegando na mãe e ela morreu. Só que acontece o seguinte, ela mata o cara, ela fica com esse PTSD, e de repente ela tá sozinha. Sendo que, tipo, o início do flashback dela é: meu pai morreu, então minha mãe me levou pra cidade dela pra morar com os avós também. Depois deste dia, você quer me dizer que nem a sua mãe, nem seus avós queriam você em casa? Aparentemente. Porque isso não é abordado. Quando eu terminei, até voltei e falei: mas caralho, eles não falam disso em nenhum momento. Eles não falaram. Ela simplesmente saiu de casa, ficou em um outro lugar, e é isso, tipo, ela não tem contato nem com a mãe nem com os avós, tipo. E ela chama de assassina por literalmente todo mundo. Todo mundo fala que ela é uma assassina. Gente, ela tinha 11 anos? Inclusive, não me parece que ela tinha 11 anos com aquele design, mas tudo bem. Mas beleza. Eu vou fazer uma hipersupressão de descrença pra fechar, porque existe uma premissa aqui. Trauma dela. Ela tem um nível de trauma tão grande que ela vê uma arma de dedo e ela tem um ataque de pânico. Por que essa filha da puta tá jogando um jogo de tiro? Mas ela não se sente... Por que essa filha da puta está jogando um jogo de tiro, sendo que só ver uma arma de dedo, ela tem um ataque? É aquele negócio. Eu entendo, inclusive, a ideia da terapia intensiva. Sim. Tipo,
Eu não lembro se é terapia intensiva, mas é uma terapia que, pô, você tem um trauma muito grande, vamos te deixar próximo com esse trauma de formas menores, a pequenas doses, para que você aos poucos vá se acostumando. Tipo, sei lá, eu tenho um medo de cobra, tá, vamos fazer um desenho de cobra. Aí é um filme de cobra. Aí é uma cobra dentro de um jarro. Aí a gente traz um lagartinho. Aí traz uma cobrinha de jardim. Tipo, aos poucos, pra daí você se acostumar e a perder esse medo. Só que no estado dela, meu irmão, ela não devia estar jogando um jogo de tiro. Tipo, eu ela não tá num sou nível muito absurdo, cara. eu não sou psicólogo, mas realmente isso não parece nada palpável, sabe? Então, tipo, o foda é que o Kawahara, tipo, até a mina que faz bullying com a Shinon com isso fala, pô, meu irmão tem uma arma de airsoft. Eu entenderia se ela pegasse realmente uma arma de airsoft, ela ficasse maluca. Porque ela até Aí tem sim. um modelo em casa e ela, só de olhar pra ele, tocar nele, ela fica mal também. E aí o jogo é outra história. Agora, uma arma de dedo, irmão, isso já não é um caso de o joguinho resolve. Não. O caso realmente vai pra terapia, filha. Isso aí já é preocupante. E não, ela tá jogando tranquilamente, ela vira outra pessoa. E aí, eu até não coloquei isso aqui, mas eu queria fazer um comentário. Que o Kawahara faz uma péssima propaganda, uma visão a esse negócio de jogos influenciam pessoas. Porque o arco inteiro gira em torno de o Kirito se vê como um espadachim, a Sinon se vê como uma franco-atiradora e o Caras da Lofikov se vê como assassinos. E a Sinon tem 2 momentos na história onde ela abertamente fala: eu vou matar todo mundo com uma arma, eu vou isso aqui virar uma escola americana. Então você tá querendo dizer que sim, jogos influenciam pessoas a matar gente? Não, cara, obrigado. Não, inclusive você não é punido por isso, né? Porque o Olafenkoff ninguém foi investigar. Pois é, só ninguém prendeu ou pegou a galera do Olafenkoff pra fazer reabilitação. Literalmente, saiu de Anchorage. Foda-se, essa galera tá no mundo, é isso aí. E simples assim. Pois é. Ó, aqui comentaram. Ela não consegue pegar numa arma sem tremer. Se aplicasse em coisas como ficar em público, eu entenderia. Mas não conseguir pegar em uma arma é algo tão ruim? Não, até porque, de novo, eu entenderia se ela se dá mal com modelos reais, físicos, mas em jogo tudo bem, foi o que eu acabei de falar. Sim. Agora, irmão, uma arma de dedo. É literalmente apontando o dedo na tua cara. Fazer a arminha, tá ligado? Fazer a arminha. Mano, se ela visse a propaganda do Bolsonaro, ela estaria morrendo, velho. Cara, é bizarro, mano. Ela não faz nem o L porque a arminha é pra cima, então... Exatamente. Ela não pode nem do Bono nem do Lula, ela morre dos dois. Assinou nessa eleição, votou nulo. Ela jogou o voto no lixo. Porque de um lado era a arminha, o outro era a L. Ela não vai fazer nenhum dos dois. Nenhum dos dois, cara. E aí, tipo, vai por esse trauma... Se ela tivesse no Brasil com esse trauma, eu acho que seria um pouco mais crível. Inclusive, tem um negócio que relaciona essa personalidade dela ser muito fechada por conta disso, que eu acho legal. Mas aí a gente entra por ponto de que o fato de ela conhecer o Kirito mudou a personalidade dela 2 vezes. Tanto que não é nem por estar acostumada de alguma forma a arma, por ela ter descoberto que o Kirito tem um pênis e a ter encoxado nas qualificatórias, ela começou a fazer arminha de dedo. Ou seja, ela votar no Bolsonaro. Porra, cara! Não, e o melhor de tudo, o melhor pior de tudo, que é o momento da caverninha. Você fala, ok, literalmente você acaba com a personagem pra apenas entregar o prêmio. Tá aí, você é o waifu do ano. Você fala, vai pra puta que pariu. Você literalmente jogou todo o, entre aspas, desenvolvimento da personagem pra... Ai, vamos dormir de conchinha aqui. Você fala, vai pra puta que pariu, né? Os episódios da caverninha são algo forte, mas tem um detalhe que eu acho muito engraçado. Que depois o Kirito resolveu o Mineko com o Death Gun, ele cita... Pera, se não, ele apontou a arma também pra você. O que significa que ele sabe seu endereço. O que significa que ele provavelmente está na sua casa nesse momento. Aí a Sina começa a ficar
com o coração acelerado, ia ficar preocupado de que vai morrer, que tem um cara olhando ela enquanto ela tá no jogo, no VR. E aí ele manda a melhor forma de acalmar alguém. Ele abraça ela e fala, Shinon, se acalma. Se você acordar, o jogo desliga e você morre. Querido coaches, cara, essas frases são lindas. Ele falou isso. Ele falou, não se acalma, porque se aí o jogo vai desligar e o cara vai notar que você tá... Se você notou isso, você vai morrer. Eu tenho só um detalhe que eu esqueci. Sabe como que o Death Gun pega os endereços das pessoas? Ele vigia as pessoas. Quando você vai entrar no jogo, ou pra criar sua conta, ou pra entrar no Battle Royale, você tem que botar seu nome e seu endereço, por algum motivo. Aí, só que esses painéis não são tipo um painel escondido, que só você enxerga. Não, é um letreiro gigante, onde você tem que digitar, e qualquer pessoa pode olhar. E o Death Gun tá vendo por um telescópio. Mas Rafa, se ele está vendo como um telescópio no lobby, como que ele nunca foi punido? É simples, ele usou a capa de invisibilidade no lobby. Aí ninguém pegou ele. Eu acho que não é assim que mecânicas de segurança funcionam, mas tudo bem. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus. Nossa, não lembrava disso, velho. É forte, gente. Meu muito forte. Deus, mas que imbecilidade, cara. Pois é. Puta que pariu. Nossa senhora, velho. Que vontade de jogar uma pedra. Ai, cara. Mas vamos combinar, né? Ainda bem que a Rito Gomes não faz isso, né? Porque, irmão, que teria de Death Gun, o que LoL iria causar de calamidade se a pessoa colocasse o endereço ali, irmão, 3 horas da manhã ia estar um Enzo puto batendo na tua cara. Você jogou mal! Você se matou 3 vezes no bot! Sabe as crianças do código que falam que comeu tua mãe? Elas iam pro seu endereço e iam realmente comer tua mãe, mano. Cuidado. Ai, isso é estúpido. Cara, não é só estúpido. Tô procurando adjetivo ainda. Tá muito difícil. Pois é forte. Mas aí que tá. Vamos finalmente pra reta final. Eu sei que tá muito longo, desculpa. Assim como o pau do Kirito, mas tudo bem, manda ver. O pirocudo negro precisa desses momentos também. Mas eu tenho um momento que eu vou elogiar Saô por 2 segundos. Meu Deus. Eu gostei da relação inicial da Sinon com o Tanjiro. Porque é uma relação claramente de pessoas que têm problemas, que estão... O Tanjiro... Claro, são problemas completamente diferentes. O Tanjiro vai herdar um hospital e ele tem toda essa pressão. E a Sinon tem seu trauma e a vive sozinha. Mas eu honestamente achei muito legal de ver os dois interagindo juntos. E nas raras vezes que o Kawahara olhava e falava, tá, eu vou fazer um diálogo de verdade agora e não vou só cuspir informação, eles realmente tinham alguma química. Eu vejo que esses caras são amigos, eles estão conversando naturalmente sobre algo. Não só faz sentido, como eu vejo, inclusive, um duplo apoio. O Tanjiro ajudando ela em relação ao trauma e ela até ajudando ele nessa questão de pressão, no fato que ele sempre tá muito ocupado. Tem até o momento que ele fala que ela cozinhou pra ele um dia. Então, existe realmente uma ajuda dupla. Os dois se apoiam e se gostam, no caso, se não como amigo, e o cara já entra sobre isso. Então, pelo menos, existe realmente uma relação palpável que faz sentido. Tudo começa a ruir quando esse cara fala, eu quero te pegar, Sinon. Que inclusive é uma cena separada. Ele só fala, eu quero te pegar, e ela, não sei, calma. Eu tenho conflito que você é meu amigo tem muito tempo, mas o Kirito tem um pau gigante, então não sei, calma. Aí, acontece um detalhe maravilhoso, que é o plot twist, que normalmente quem jogava como Death Gun era o moleque. Era o Tanjiro. Só que Tanjiro, como viu que a Sinon estava ali, estava no momento de jogo,
que ia pensar se talvez chuparia o pau dele na respiração de água, ele teve um surto e falou: irmão, quem vai jogar agora é você. Eu vou matar o geral, junto com o terceiro Afegão que ninguém se importa, e eu vou ficar com a Sino especificamente. Vocês sabem por quê, né? Inclusive, tem uma premissa muito imbecil que a Sino não tem uma trava eletrônica, ela tem uma trava normal, só que ela esqueceu de travar a porta do jogo quando ela foi jogar. Parabéns, Sino. Tipo, eu acho que a premissa de que eu vou entrar pro mundo virtual e não vou ter noção do que acontece ao meu redor me faria trancar a porta de casa, porque eu não quero ser assaltado, mas tudo bem. Isso aqui é o mínimo de uma premissa brasileira. E aí o Tanjiro vai pra casa dela e ela deixa ele entrar e tal. E o Tanjiro meio que só desiste de toda essa narrativa e de se esconder e fingir ser a mim e começa a abusar dela. Ele passa a mão nela, ele bota a seringa Não precisa. Não, ele bota a seringa e ameaça: você não vai se mexer, eu te mato. E aí acontece aquele momento mágico que eu te contei também. Onde, por mais que o Kirito estivesse curando o PTSD dela com encoxadas, ele de fato não deu o pontapé final. Porque ela ainda, nesse momento, ela se sente muito submissa e muito fraca a tudo isso. Uhum. Neste momento, a Suno tem um momento de: o que o Kirito faria por mim? E aí ela tem o ápice de reagir contra o estupro. Ou seja, o ponto final. E isso faz ela perder o medo de arma, tá? Detalhes. Uhum. Ela perdeu o medo de arma porque ela foi quase estuprada. Não, inclusive é porque o cara não tava com arma mesmo, ele tava com uma seringa. Ele tava com uma seringa, só que a seringa dele é high-tech, então parece meio que uma Glock que ele mete em 2 dedos, sabe? É bizarro. Na real, parece aquela tesoura sem ponta do Jardim de Infância. Mas beleza. Aí ele realmente tem essa droga que ia matar ele. Por sorte, mesmo que o Kirito tenha saído de lá com a arritmia cardíaca, ele saiu correndo do hospital onde ele tava, que convenientemente era perto da casa dela. Uhum. E foi lá, como ela deixou a porta destrancada, salvou ela do assassino, teve uma briga com o Tanjiro, e o Tanjiro enfiou a seringa no Kirito. Tanjiro pegou a droga e enfiou no Kirito. Já não devia ter funcionado, porque ele colocou em cima da jaqueta. Aquela jaqueta é grossa, eu duvido que alguma coisa teria passado. Uhum. Mas ele enfiou, passou. Kirito morreu, gente. Mentira. Porque, como que ele saiu rápido, ele tinha um eletrodo exatamente onde estava a seringa que o cara colocou. E ele não sabia. Eu juro pra vocês, quando isso aconteceu, era pra gente terminar rápido, porque um amigo meu tinha que sair porque ele ia trabalhar hoje. Eu simplesmente pausei o episódio, saí, fiquei 5 minutos gritando não, não, não! No meu quarto, tá tipo meia-noite, e o pessoal indo falando: Rafa, volta. Porque eu não tava com cabeça mais pra entender isso aqui. Eu juro pra vocês, isso aconteceu. Eu não tô zoando. Eu não duvido. Definitivamente eu não duvido. E aí, pronto, depois do Kahara estragar a única coisa que eu tava dizendo que tava semi-funcionando nessa história, eu comecei a pensar, enquanto tava rolando um monte de merda, assim, não perdeu o medo de arma, a mina apontou uma arma de chumbinho na cara dela e ela foda-se. Eu comecei a pensar, cara, por que todo arco de Saul tem que ter estupro? Ou insinuação dele? Porque a Aincrad tem uma insinuação, o Alu tem 2 quase estupros, o Gangueio tem 1, a Alicization eu não vou nem comentar. Não, por quê? Alu tem 3. Não, ela tem 2. E da mini wife lá? A mini wife? Daquele bicho que parece um Bell Sprout. Não. Não, mas aí não é nem estupro, é só uma cena estúpida mesmo dele levantando ela por baixo e a saia caindo. Não, Tentáculo. Mas só isso eu não conto, não. Não senão conta? Eu também vou contar no início de Aincrad. E não conta? Tá bom, então eu conto. Enfim, a questão é, por quê? Ou melhor, por que
toda a personagem feminina tem que agir como fraca. É simples, porque é a única forma que o Ohara conhece de conectá-la com o Kirito. Uhum. Então, ela tem que ser fragilizada, ou mesmo quando ela age, como é o caso da Sinon, ela tem que fazer isso pelo cara. E isso, pra Sinon, é uma contradição tão grande. Mas tão grande. Porque a Sinon a premissa dela não tem nada a ver com o cara. Ou melhor, o cara que ela matou não importa que é um cara ou uma mulher. Ela matou alguém. E ela se sente culpada por isso. E ela tem um problema psicológico. A relação do Tanjiro e dela, eu tava gostando, porque não importava mesmo que o Tanjiro gostasse dela. Eles tinham uma relação de ajuda mútua. E aqui ele me estipula que, não, o que ela realmente precisava era de um cara que a encoxasse e fizesse entender que ela pode ver de pica. Cara, é literalmente tudo que a Sinon não deveria ter trabalhado. Era exatamente o oposto do que precisava pra ela, sabe? Uhum. E eu fiquei muito frustrado com isso, mas muito frustrado, porque depois o Kirito traz o finalzinho do arco, ele levando ela pro bar do Águio, tá ali a Asuna e a Ferreira, e aí ele fala, não, eu contei pra elas porque elas são da cidade, elas podem te ajudar mais do que eu, tá? E eu também precisava da ajuda delas porque você precisava ouvir algo importante. Aí ele chama alguém importante. Lembram do flashback da Sinon? Então, um cara que tava soltando os correios, que ia quase matar a atendente e a mãe da Sinon, e a atendente, ela tava grávida naquele dia. E ela estava esperando uma menina que, obviamente, ela não é o meu de Sinon, graças a Deus, mas ela agradece a Sinon porque ela permitiu que ela saísse viva da situação. Eu me pergunto, caralho, por que você não fez isso antes? Vocês mesmo falam que a cidade é pequena, você se encontraria em algum lugar, ou não seria difícil de procurar. E tipo, eu fico pensando, assim não sofreu por todo esse tempo, foi chutar, pelo que eu entendi, ela não tem contato com a família mais, ela tá com toda essa toda essa galera nova, tá com uma pessoa que tá agradecendo pelo que ela fez, obrigado por matar alguém. No caso, é obrigado por deixar viver, mas, né? Saúde escrita. E por que isso tudo não aconteceu antes? A resposta é simples. Porque não tinha o pirocudo negro pra resolver a situação. Porque tudo isso podia ter acontecido sem influência do Kirito. Mas o Kirito tinha que estar ali. E é por isso que eu, inclusive, termino com uma alegação muito forte de que a Sinon é provavelmente a pior personagem de Saô num ponto de vista narrativo. Esse arco tem provavelmente um dos piores finais de Saô. Ah, mas Alice Zeixo explode tudo, sim, num ponto de vista macro. GGO podia ter destruído tudo. E como ele destruiu? Era só concluir a Sinon. Mesmo que, inclusive, por isso tudo que aconteceu na Sinon normalmente. Mas conclui a Sinon de uma maneira que faz sentido. Que daí você já passa. Ele não fez isso. Ele jogou a Sinon pro Kirito. Porque só o Kirito pode resolver o problema dela. E isso tira toda a carga, a temática, o valor dessa personagem, cara. Sim, concordo. É bruxante gostar da Shinon até chegando no GGO, no final do GGO. Porque é uma personagem que não fecha. É uma personagem que não faz sentido. Não faz. E tipo, não faz. Eu tô pensando, eu sei, eu tô pensando, infelizmente eu tenho que pensar. Porque eu sempre ouvi falar, cara, GGO é meio zoado e tal, mas a Sinon é legal. É uma das melhores coisas do arco. Cara, mas não é por ela. É pelo Bambam. Bambam, pra quem não sabe, é o designer original de Saô. O design que ele fez pra Shinon é muito bom. Adoro os dojão dela, inclusive. Mas aí é que tá, não é ela. Tipo, se eu não conhecesse a Sinon, eu estaria melhor do que como eu conheço agora. Porque do que eu conheço, eu acho uma personagem horrorosa. Que não tem valor nenhum. Que joga a própria premissa do lixo, e a própria história joga a própria premissa dela no lixo,
em decorrência ao Kirito. E por mais que isso não seja um problema do Kirito, não é o Kirito querendo fazer isso, Gangale é um dos momentos onde o Kirito mais, de novo, quer fazer a Asuna ser corna. Porque ele não se importa com a Shinon quase chupando ele. A Shinon, deixa eu ficar no seu colo. Mas isso aqui é meio zoado e tal. Você tem problema? Ele, não tenho não. Como não, Kirito? Caralho, cara! Esse arco eu tô até fazendo esse momento, eu não vou fazer de Moda Rosário, provavelmente, por mais que seja o melhor arco, talvez. Mas eu tô fazendo esse aqui porque esse arco me frustrou muito. Porque dava pra ele ser bom. Ou dava pra ele menos concluir de uma maneira decente. Ele não fez isso, ele escolheu a pior forma possível. Se Alicization é um assassinato do macro da história, esse aqui é um crime do micro. Porque ele não precisava ter feito nada do que ele fez. Era só ele concluir a personagem da maneira mais genérica possível, mas que estaria passando. Não, ele escolheu, vou retornar ao Kirito. Cara, não dá. Esse arco não dá. Pois é. Cara, que coisa triste. Ai, um dia eu ainda vou reassistir isso. Eu já reassisti recentemente metade da Incraid e foi uma experiência ruim. Uma experiência ruim. Sabe pior? Quando a gente terminou o arco do Halo, meu amigo me puxou pra ver o Saul Abridged. Cara, na moral, assiste Saul Abridged. É muito bom. Ele não é só bom, ele pega uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar. Mas a melhor forma de consertar Saul, desiste da ideia do que ele ser um cara legal. Ele é o cara mais arrombado da história da humanidade. Ele é um cuzão, ele é um merdinha que só joga, que é meio incel, e claramente babaca. Mas é por isso que a dinâmica dele funciona. Sim, ele é exibido, ele sabe disso. Isso é divertido. Aqui não, eles tentam, ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, fazer com que ele seja uma pessoa, no final, só muito legal e todo mundo aceita. Não! Cara, como que vocês deixam? Ou faz que nem Progressive faz, ele é só o contraponto. Ou ele é só o contraponto também, só que... Porque daí a gente não tem a perspectiva dele, isso ajuda de fato. Ajuda bastante. Mas aí entra, talvez, o principal ponto que eu possa falar de Saul como um todo, que é, eu odeio essa perspectiva que tem muito no Progressive, que é sabe como a gente resolve o Saul? Então a gente só troca pra perspectiva de personagem, mantém um monte de premissa idiota, mas como que uma das maiores necessidades de rolar a ser chupada da história tá em segundo plano, a gente pode desenvolver alguém. Gente, vocês podiam fazer isso na série original. Podia. Sabe, a Asuna não precisava ser a personagem mais sem graça e sem química de relação com o Kirito que existe. O grupo do Kirito não precisava ser completamente segundo plano e só tira onda com o único outro cara do grupo além do Kirito. Uhum. A Sinon podia ter um desenvolvimento que não precisava envolver o Kirito. Mas não, tudo tem que voltar ao Kirito. Lembra do maior problema do Kirito? É isso. O Kawahara não precisa que o Kirito seja o ponto focal de absolutamente tudo. E não é necessariamente isso que um protagonista é. E nem que ele quer ser. Nem que ele quer ser. Ele não quer ser isso, cara. Tipo, várias e várias vezes eu falo, caralho, o Kirito tá sendo colocado como com um protagonismo enorme e todo mundo tá à mercê do pau dele, mas ele não tá querendo isso. Ele não quer isso. A personalidade do Kirito não é sobre isso. Ele é completamente diferente da maioria dos protagonistas overpower que a todo momento tá sendo chupado e quer isso. E quer e gosta e fala, não, é assim mesmo. Pô, olha como eu sou fodão. O contraponto, a esse tipo de ação e forma de agir, que é o Rudinho. O Rudinho é literalmente isso. Ele é literalmente a reencarnação do pincel protagonista que quer isso. Ele quer ser o centro do universo. O Kirito não. Tipo, um dos melhores momentos iniciais dele, que ele literalmente, cara, eu tô aqui, eu quero sair dessa porra. Eu não quero me envolver com ninguém. E literalmente, porra, um dos conflitos é, caralho, eu vou ter que me envolver nesta merda. E eu não queria. Eu não queria virar o espadachim negro. Eu não queria virar o beta tester. Eu não queria, tipo, tá aqui me expondo. É literalmente, ele não queria. Mas o roteiro faz uma força gigantesca pra ele ser o fodão.
Cara, isso é muito chato, isso é muito injusto. Isso é muito chato e eu acho que uma das maiores... Uma das poucas coisas que Halo não erra é o fato de que o Kirito tem uma perspectiva que é: eu gosto da Asuna e eu vou ajudar a Asuna. Ah, mas a minha irmã quer me... Foda-se. Tipo, desculpa, não acho estirado, quero ajudar a Asuna. Legal, sabe? Mostra que realmente tem... Acho que o finalzinho, inclusive, de Halo, por mais que tenha... Depois de eu estar de saco cheio, eu pelo menos gostei do fato de realmente eles estão agora, essa escola estão juntos, eles querem uma relação entre si. Eu falei, legal. Uhum. Chega esse arco e o Kirito é a pessoa mais arrombada da história da humanidade e a Asuna tá tipo, beleza, por favor, eu estou adorando polir meus chifres. Cara, É ridículo. É ridículo. é muito ridículo, cara. É ridículo. É um desperdício desgraçado, Saul, cara. E aí que tá. Torna esse argumento de, mas o Kirito não quer, em GG específico, inválido. Porque o Kirito claramente quer. Ele tá muito com vontade de comer a Sinon. Mas com muita vontade. Mas ele se segura, porque ele é um cara legal. Mas se eu fosse um cara legal, eu não faria isso. Meu Deus, cara. Aí é o momento eu odeio que o Kawahara... o Kirito. É o momento que o Kawahara falando, não, beleza, calma aí, querido. Você tá me sabotando demais. Deixa o roteiro lavar sua mente. Só que E o roteiro vai lá e lava a mente dele. Você fala, puta Só que aí, qual que é o principal ponto? Em Halo, nunca foi uma ação dele. Foi sempre ação das outras, mas ele estava agindo de outra forma. Uhum. Aqui é puramente ação dele. E a ação dele me faz muito detestar esse personagem. Uhum. Nossa, eu fiquei muito puto quando o Kirisola falou, não tenho problema de você estar no meu colo, é que é meio complicado, mas pode ficar... Kirito, porra! Ai, é triste, cara. Eu odeio gostar de Saul. Eu odeio o Kawahara. Eu odeio o Kawahara. Não, eu também. Porra, pra caralho. Pra caralho. Arqui-inimigo. Mas, puta que pariu, cara. Como uma história que tem premissas bem interessantes e, sinceramente, todo mundo tenta fazer parecido, mas não faz igual. E aí e não chega ao ponto de fato, desenvolver uma narrativa que é sobre o jogo a esse ponto, sabe? Não faz. Não faz. E é o único que tem e ainda é essa desgraça. É foda. Mas Log Horizon. Cara, a premissa é completamente diferente. É completamente diferente. É uma história sobre o jogo. Mas como o Saul quer desenvolver, não tem ninguém que fez isso. Sabe? Tipo um survival game de um jogo que reduz as suas mecânicas de jogo, né? Que nem eu falei no primeiro vídeo, parece um Dark Souls da vida, ninguém fez. Fizeram os outros que o próprio Saul fez. É fadinha, é de tiro, mundo genérico de fantasia, com poderzinho, foda-se. Mas como a Incrade, ninguém fez. E também não fizeram que nem GGO. Eu não lembro de nenhum outro jogo que fizeram de MMO de tiro nesse formato. Eu não lembro. Se tem alguma outra história que faz isso. Ironicamente, o único que faz isso é o Gangue Alternative. É verdade. Que ele, também não é... Ele é melhor, mas... Ele é melhor, mas é que tá. Ele é morno pra caralho, mano. Então, eu não vi, mas eu vi um episódio. Mas o que ele tá me parecendo é que ele tá pegando justamente a parte de jogo que eu tava cagando, que é explicação de arma. Mas também não funciona. Também não serve pra porra nenhuma. Não? Vamos saber. Não, porque a protagonista é o Sonic cor-de-rosa. Tudo bem. Tipo, todos os problemas são bypassados porque ela também tem muita velocidade. E ela esquiva de tudo. Tipo, é tão mal aproveitado quanto. Eu não sei se é mais mal aproveitado, porque, meu Deus do céu. Mas ele também não é bem desenvolvido, os personagens são só esquecíveis. Literalmente, cara, aquilo existiu e ninguém lembra. Ninguém lembra que aquilo existiu. Pois é até muito triste ser do autor de Kenno no Tabi, porque em Kenno no Tabi o que ele mais sabe fazer é contexto e personagem. E existe isso em GGO Alternative? Não tem. Você fala, mas daí uma coisa que eu sei que ele estuda bastante e gosta é um negócio de arma, então... é por isso que eu falei, é a parte que menos me interessa, porque se realmente isso aqui é bem feito ali, eu não sei se é, mas se realmente é, tipo, legal.
Não é, não é. Tipo, beleza, tem enciclopédia de arma, você usa pra quê? Pra nada. Pra nada. Tipo, é tão superficial quanto, porque você tem mais informações sobre armamentos? Tem. Como isso funciona na prática? Não funciona. Não funciona. Tem um pouco mais de conhecimento tático, mas ainda assim, cara, ao potencial que é e ao que entregam... Ah, não, é só o Sonic cor-de-rosa metralhando todo mundo capitiano. Foda-se. Vai lá, ok. E a brincadeirinha que ela é pequenininha, então ela consegue fazer táticas que usam a estatura baixa dela. Tipo, vamos esconder aqui numa maleta. Você, tá. E eu vou, inclusive, vou jogar contra uma equipe tática da SWAT. Do mundo real. É. Eu lembrei dessa informação, não queria ter lembrado. Isso foi forte. Pois é. Aí, isso é Sword Art Online. E vai querer falar de Modern Rosário quando assistir? Cara, como eu falei, a princípio eu não quero. Eu só voltei aqui, eu só tô gastando mais 2 horas do tempo do Tana de live, porque eu realmente saí muito frustrado, eu precisava descarregar esse meu ódio. Mas se Modern Rosário me surpreender de alguma forma, eu trago. Ok, acho justo.